Beatriz, o mundo está caminhando com uma velocidade. Eu falo o mundo, os acontecimentos, o advento da tecnologia, né? A globalização Sim, de tudo. E isso parece que as 24 horas do dia são poucas, né? É pouco o dia para que a gente possa viver, usufruir e acessar tudo que a gente tem direito. Aí por isso que as pessoas falam, poxa, nem vi o dia passar, era janeiro, já é dezembro. Os dias continuam os mesmos, as horas continuam as mesmas, só que o volume de coisas para a gente fazer, que nos atrai, que nos prendem, é muito grande esse volume, e acaba a gente não ver o tempo passar. sim, E aí o que é que eu trago nessa situação? A gente está falando aqui de efeitos, né? Já está idoso, já está precisando de cuidados. sim, Mas ele foi jovem. Vamos falar então de sim. causa. É muito raro hoje, mas ainda existe pessoas que falam, puxa, eu tenho saudade da minha infância quando eu ia para casa do meu avô, da minha avó. Eles estavam velhinhos, mas minha avó fazia uma comida assim maravilhosa. O meu avô me contava cada história. Olha, o meu avô me deu tanta experiência. E hoje essas crianças, esses adolescentes, não querem mais conversar com esses avós, como a gente falou ainda há pouco, parece que são inúteis. Eles não sabendo que tem uma experiência de vida extraordinária com os avós. A gente não vê mais isso. Essa sociedade atual, né? Uhum. Esse núcleo familiar, está esquecendo disso? Como é que está o mundo hoje? Como é que você vê isso, Beatriz? É uma diversidade, né, que a gente tem atualmente, que tudo pode, tudo é normal, né? E aí a gente vai esquecendo um pouquinho da nossa base, né? De dizer e entender quem foi aquela pessoa, quem é a minha família, de onde eu venho, né? O que que tá acontecendo, né? Então a gente tá num mundo tão diverso e tão corrido, como você trouxe, e que até os nossos pais estão esquecendo disso, né? E você trouxe isso, até hoje eu peço a benção de minha avó, de meu avô, desculpa, meu avô faleceu, mas tenho minha avó. Peço a benção de minha avó, né? E quando eu escuto as pessoas, você toma, você pede a benção de sua avó. Então, assim, foi de onde eu vim, onde eu aprendi que eu tenho que tomar a benção, né? E assim, eu sou uma pessoa espiritualizada, então eu acredito, Deus te abençoe. Eu acredito que ela de fato está me abençoando. Maravilha, eu também sou assim. Eu acredito que ela É. está me abençoando, né? Então, falta mais esse papel. E a nossa vida corrida de trabalho, né? Deixa a criança com a babá, ou muitas das vezes sozinha. Eu tenho pacientes que uma criança de 14 anos, 13 anos fica sozinha porque mora no prédio, então acha que tá seguro. E eu preciso trabalhar, sair para trabalhar, pagar as contas e as coisas vão acontecendo dessa forma, sem você perceber. Você me trouxe uma coisa muito bacana. O ser humano, ele é muito propenso a repetir, né? Como você está repetindo agora, tomando a bênção à sua avó, É. porque sua mãe tomava a bênção da mãe, etc e tal, e você Uhum, copiou aquilo e traz isso uhum. como um ensinamento muito bacana. Provavelmente você vai passar para os seus filhos. Provavelmente, quer dizer, eu não sei, mas é provável que isso aconteça, porque as coisas boas a gente vai reproduzindo, as pessoas vão Sim, copiando. sim. E hoje não seria talvez a gente trabalhar na causa e não no efeito, conscientizar essas famílias da necessidade do convívio familiar com mais atenção, com mais respeito, com mais dedicação. O mundo hoje está muito louco com isso. As crianças estão diferentes das crianças do passado. Não que o passado eu queira trazer de volta, nada Uhum, de nostalgia, uhum, mas nessa questão da convivência, do uhum. respeito. Como é que você vê tudo isso, Beatriz? É a falta do afeto, Sim, né? Do diálogo dentro sim. de casa, de um domingo você sair com sua família, você sair para almoçar, levar sua filha, levar seu filho, levar sua esposa, seu namorado, enfim, seu namorado, né? Sair para almoçar no final de semana. Eu todo domingo, quando eu era criança, eu ia para casa de minha avó, que a gente almoçava na casa da vovó, todo domingo, né? Então, se eu tiver filhos, eu ainda não tenho, né? É algo que eu também ainda estou estudando, né, as possibilidades, mas assim, pretendo sim, né, ter uma família acolhedora, ser uma família acolhedora, mas respeitar as escolhas do meu filho e da minha filha,
né? Naquele momento, não, minha mãe, eu não quero ir almoçar com vocês. Tudo bem, fique à vontade. Mas sempre ali entendendo e ali de longe investigando a causa, né? Por que ele não quer ir? O que está acontecendo, né? Deve ser também da sua época, de vocês alugavam DVD, você lembra? Assistia filme final de semana, isso fez parte também da minha infância, da minha adolescência. E a gente passava sexta, sábado e domingo assistindo filme, não fazíamos nada. E isso era muito bom, era saudável. Sim. Tanto é que eu tenho essa recordação até hoje. Às vezes assistindo filme, ouvindo música, lendo livro, comentando sobre o filme, sobre o livro. Isso. Pelo menos, eu costumava fazer com minhas filhas quando elas eram crianças. Eu gosto muito de música, né? E eu trazia sempre algumas poesias musicadas, alguns cantores da MPB que traz em suas canções temas muito relevantes, e eu costumava chamar elas e vamos entender o que é que ele está dizendo nessa música, o que ele quer dizer, sobretudo aquelas músicas, aquelas canções que foram feitas na época da ditadura militar, o que ela queria dizer, o porquê, tal. Eram momentos importantes demais. Eu tenho uma filha que é tua xará, que chama Beatriz, que por sinal é psicóloga, né? Ela já está atuando, inclusive, e que ela fala, meu pai, eu me lembro muito das nossas conversas sobre as músicas, aquilo me influenciou muito. Está faltando, talvez, esse diálogo com as pessoas, com a família, né? Para incentivar, para passar esses valores, para que não chegue lá no futuro como o presente de alguns velhos hoje. Velhos, desculpem esse termo, tá? De alguns idosos, que eles chamam de velhos. Porque os idosos não são velhos. Sim. Eles são pessoas que estão ativas. Eles só têm algumas limitações que o próprio corpo, o próprio tempo nos traz. E até mesmo o próprio jovem pode aparecer com alguma limitação. Sim. Né? E ainda assim não vai fazer com que ele seja inútil para uma sociedade ou para a família, né? Rádio Sorrindo convida, novidade e informação para melhorar sua vida.